Vamos fazer aqui então agora como se fosse uma peça de torno, tá? Então, deixa eu desenhar aqui um eixinho mais simples, como se fosse só um eixinho de 3 corpos aqui, tá? 15, pode ser diâmetro de 1 polegada, e aqui pode ser 1 polegada e meia. Comprimento total vamos deixar com 80. Comprimento inicial aqui vamos deixar com 30, 20 e 30. Tá, beleza. Até agora a gente estava vendo como se fossem peças que eu faria numa fresadora, ou num corte a laser, um corte a plasma, algo do gênero. Umas peças que seriam quadradas, certo? Mas quando eu vou falar de CNC, se eu tiver uma peça cilíndrica, ou seja, que tem uma face circular, aí geralmente eu vou ter que fazer essa peça no torno. Dá para eu fazer essa peça, por exemplo, numa fresa CNC? Até dá, eu poderia deixar ela tipo visto por cima e ir fazendo, digamos, a ferramenta contornar aqui. Que dá para fazer, dá, mas é muito mais difícil e geralmente a gente vai utilizar essas peças assim num torno. Então, como que a gente vai fazer então? Deixa eu salvar essa peça aqui e vamos jogar ela lá num desenho para vocês verem como que ela vai ficar também. Quando eu tenho uma peça no torno, ela vai ser um pouquinho diferente as coordenadas do que a gente estava vendo até agora. Então, deixa eu aumentar um pouco aqui ela só. Deixar em escala 1:1. Primeira coisa, como que eu vou saber que é uma peça de torno ou uma peça de fresamento quando eu ver o desenho? Peça de tornamento sempre tem essa linha de centro aqui, indicando que ela vai ser simétrica e cilíndrica, tá? Mas de qualquer forma, se eu for passar exercícios para vocês, eu sempre vou botar ou uma vista isométrica ou vou falar peça de tornamento e peça de fresamento. Geralmente em torno, o ponto zero vai ser aonde? Vai ser no centro da peça aqui, no centro do raio dela e no começo dela aqui, aonde a gente começaria a cortar, tá? Então, ponto zero de peça de torneamento geralmente é aqui. Deixa eu jogar aqui agora os diâmetros e jogar aqui os comprimentos. Comprimento total. Beleza. Quando eu estou falando de torno agora, antes a gente estava falando de x e y, certo? Agora a gente vai ter duas coordenadas um pouquinho mais diferentes. A gente vai ter x, que vai ser relacionado ao diâmetro, ou seja, todas as coordenadas que tem esse símbolo aqui, certo? E a gente vai ter o eixo z, que vai ser relacionado ao comprimento da peça. Um jeito mais fácil, basicamente, é se eu tiver nesse sentido aqui, eu vou estar trabalhando com o eixo Z. Se eu estiver trabalhando nesse sentido aqui, eu vou estar trabalhando com o eixo X, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ter um cuidado um pouco a mais agora, porque é fácil da gente confundir, que a gente pensa geralmente quando a gente olha a peça está indo para o lado, a gente pensa em X, só que no torneamento a gente vai estar falando como se ela fosse o diâmetro da nossa peça. Como assim o diâmetro?
é quando eu tenho a parte da circunferência, a medida da circunferência dela. Então, aqui, por exemplo, tem diâmetro de 15 e comprimento de 30. Então, em X vai ser 15 e em Z vai ser 30. Aqui, diâmetro de 25, então X 25. E aqui, diâmetro de 38,1, X 38,1. Vamos montar aqui a nossa tabelinha. Vamos tirar aqui os nossos pontos primeiro. Detalhe: primeiro ponto, nosso ponto A, vai ser aqui na origem, tá? Bem ali no ponto que seria no centro da nossa peça. Quando a gente está falando de torneamento, a gente vai tirar sempre só por um lado, porque quando eu for passando a ferramenta, como é a nossa peça que gira, ela vai tirar material tanto de baixo quanto de cima, certo? Então a gente vai fazer só o caminho de baixo ou o caminho de cima. No torno convencional, por exemplo, a ferramenta ela vai vir sempre aqui por baixo, certo? Ó, como se eu tivesse, por exemplo, a pastilha, ela vai passando aqui e vai tirando. Nos tornos CNC, depende um pouco do torno. Eu tenho torno que o magazine que a gente fala tem a ferramenta que é pela frente, que é assim como se fosse um torno convencional, e eu tenho o magazine de CNC que ele é lá por trás. O nosso simulador que a gente vai utilizar mais para frente, ele é como se fosse o torno convencional. Ele é aqui como se fosse aqui por baixo. Então a gente vai aprender a tirar as coordenadas aqui por baixo, porque daí na hora que a gente for para o simulador, a gente não vai acabar se confundindo daí com o G2 e G3, tá? Porque daí ele pode mudar dependendo de qual for o caminho que você escolher. Esse é um cuidado que vocês têm que ter no caso da máquina que vocês forem trabalhar. Se vocês forem programar para uma máquina que seja ferramenta por baixo, ou se ela for ferramenta por cima. Então daí tem que alterar o G2 e o G3 ali, você tem que inverter, tá? Mas é só isso. Isso é só quando a gente for ver peça com raio. Vamos jogar aqui então os outros pontos que a gente vai precisar. Então, ó, aqui embaixo tem um ponto, seria o ponto B. Aqui, ponto C. Mais aqui embaixo, ponto D. Então, ponto C é aqui, ponto D aqui. Tenho aqui o ponto E. Aqui embaixo, ponto F. Aqui o ponto G. E aqui no meio, no final dela, tem o ponto H. O ponto H, dependendo da programação, eu vou usar, dependendo da programação, eu não vou. Como assim? Eu só vou usar o ponto H quando eu for cortar a peça no torno com bedame. Não, quem já trabalhou com torno alguma vez deve lembrar o que é. Deixa eu procurar aqui uma foto que vocês já devem se lembrar. Ó, então, aqui nós temos um bedame, por exemplo. Ó, nesse caso, esse aqui é um bedame de torno convencional, certo? Geralmente os de CNC são esses aqui, que aí é um bedame daqueles que é com pastilha intercambiável. Mas enfim, é quando eu quero cortar a minha peça lá no final, tá? Nem sempre a gente vai usar, mas por via das dúvidas, aqui pelo menos no começo, enquanto a gente está só tirando as coordenadas, a gente vai aproveitar e já vai tirar a coordenada do ponto H lá também, tá? Vamos fazer aqui então a nossa tabela das coordenadas. Então tem o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Nesse caso, obviamente, a gente não volta do ponto H para o ponto A. A gente faz esse caminho uma vez só e ele termina ali, tá? Então vai ser uma tabela com 4 colunas e com 9 linhas. Aqui então nós vamos ter os pontos.
ponto A, ponto B, C, D, E, F, G e H. Vamos ter aqui a coluna dos Gs. Nesse caso, como a nossa peça não tem raio nenhum, todos os nossos pontos Gs vão ser G1, certo? Então já vou deixar aqui preenchido também, só para facilitar as nossas coordenadas. Aí aqui agora eu tenho coordenada em X e tenho a coordenada em Z. Beleza. Começando pelo nosso ponto A. Ele está na origem, então ele vai ser 0 e 0. O nosso ponto B, ele vai partir agora para o diâmetro de 15. Então o nosso X vai ser 15. Ah, mas eu estou andando só para baixo. Ele não teria que ser 7,5? Não, eu sempre jogo no torneamento, eu sempre vou jogar a coordenada do diâmetro, não do raio, beleza? Então vai ser a coordenada dele inteiro. O CNC vai entender na hora que eu for usinar que é o diâmetro? Vai entender. Se você jogar o raio, ele vai deixar com diâmetro igual a metade do que ele deveria ser. Então é sempre o diâmetro. O Z, não mexi no comprimento da peça, certo? Então o Z aqui continua sendo 0. Agora, ponto C, continua o diâmetro de 15 e eu andei 30 milímetros para a esquerda. Como o ponto zero está aqui, eu estou andando para a esquerda do ponto zero, então ele vai ser menos 30, tá? Geralmente, no torneamento, a gente vai utilizar coordenadas assim. O X vai ser sempre positivo e o Z vai ser sempre negativo, tá? Depois, ponto D. Vou passar por um diâmetro de 25,4 e continuo com o Z em menos 30. Para o ponto E, o diâmetro de 25,4 permanece. E agora eu vou para menos 50. Depois, ponto F, vou passar por diâmetro de 38,1 e o menos 50 se mantém. Ponto G, continuo com 38,1 e agora eu vou para menos 80. E o ponto H vai ser menos 80 no Z. E em X, como ele voltou alinhado com o ponto A, vai ser 0. Vamos supor que fosse uma peça mais ou menos dessa forma, supondo que ela fosse como se fosse aqueles manípulos, geralmente fresador, alguma coisa do gênero, tem alguma coisa parecida. Deixa eu salvar ela aqui só. Agora vai ser a peça 20 que a gente está fazendo. Vamos adicionar a rosca aqui nela então. Vai ser uma rosca M48 aqui, pode ser. Diminuir o diâmetro aqui. Ah tá, deixei como 60 ali, que 50. Vamos deixar para 48 para pegar uma rosca que já está no padrão. Só deixa eu habilitar aqui a representação de rosca no desenho. Ó, temos uma circunferência ali na frente, né? Um raio. Aqui tem mais um raio e aqui tem como se fosse a rosca. Vamos jogar ela lá pro desenho aqui então. Deixa eu criar o desenho para ela.
Vamos jogar ela aqui. Como ele é uma rosca, no desenho ele vai vir detalhado da seguinte forma. Aqui ele está como rosca usinada, que foi o padrão que eu deixei lá. Deixa eu deixar um M48 com o passo dela aqui junto. Deixar só M48. Tá, então aqui nós temos uma rosca M48. Aqui no meio nós temos diâmetro de 20, diâmetro de 48, diâmetro de 60. Aqui nós vamos ter um raio de 25. Daqui até lá na ponta. Só deixa eu aceitar alguém que está tentando entrar aqui. Daqui até lá na ponta. 47,91. Aqui vai ser uma rosca M48 só. Um passo de 2, por exemplo. Não importa muito aqui pra gente, por enquanto. Nessa parte que a gente está só tirando as coordenadas. Aqui tem 100. Aqui tem 30. E até lá no final nós temos 150. E o nosso raio aqui é um raio de 5. Salvar o desenho dela aqui. Vamos arrumar nossa ponto zero aqui da peça lá na ponta de novo. Como nós já acostumamos a fazer. Vamos jogar agora o nome das coordenadas que a gente vai ter aqui. Então aqui nós vamos ter o ponto A. Lembram quando eu expliquei para vocês que quando ele passava de 90 graus a gente tinha que dividir em 2 pontos, certo? Nem todo CNC precisa, mas a maioria deles, uma boa parte, a gente vai precisar dividir, senão ele vai se perder. Então a gente vai arrumar um ponto aqui, que seria o ponto B, e um ponto lá no final do raio, que seria ponto C. Agora aqui um ponto no começo do raio, ponto D, ponto no final do raio, que é o ponto E, ponto F, ponto G, ponto H, ponto I, e aqui nós teríamos o ponto J. Então nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas mais a linha do cabeçalho. Então 11 linhas. Puxar uma tabela. 4 colunas e 11 linhas. Vamos jogar o nome dos pontos aqui. E, F, G, H, I e J. Aqui então nós vamos ter as coordenadas em G, para a gente saber se é linear, se é por sentido horário ou anti-horário. Aqui nós vamos ter as coordenadas em X, que é em relação ao diâmetro, e aqui as coordenadas em Z, que é em relação ao comprimento. Primeira coisa que a gente vai fazer na nossa peça, vamos para o ponto zero. Então, ponto zero sempre vai ser G1, o X vai ser zero, e o Z vai ser zero, porque o A está em cima do nosso ponto zero. Para o nosso ponto B agora, nós temos um raio de 25. Ele está no sentido horário ou anti-horário? Se eu for olhar aqui o sentido que ele está fazendo, lembrando que, em consideração que a gente está vindo pela parte de baixo da peça, se o nosso torno fosse um torno que a parte da ferramenta estaria na nossa frente aqui,
então ele vai estar fazendo no sentido horário, certo? Se ele tivesse indo um torno com a ferramenta por trás, lá por cima, a gente teria que fazer no sentido anti-horário. Então, como o nosso simulador é por baixo, a gente vai fazer aqui sentido horário. Então, vai ser G2. O diâmetro que eu vou ter tem um raio de 25. Significa que eu tenho 25 para cima e tenho 25 para baixo também. Então, o meu diâmetro vai ser 50. Como eu vim só até o meio aqui do raio, eu vou vir só menos 25 em Z, certo? Porque aí eu tô vindo só até aqui. Depois, ponto C, eu continuo em G2, porque o sentido do raio ainda é o mesmo. Meu diâmetro agora vai ser 20, porque é o diâmetro daquele pescocinho que ele tem ali. E o Z agora vai ser o menos 47,91, que é a cota daqui até lá no final. Então aqui menos 47,91. Depois, do ponto C para o ponto D, é uma linha reta, então vai ser G1. Meu diâmetro continua sendo 20. E agora o meu comprimento em Z. Eu tenho 100 até lá na outra parede. Menos os 5 do raio, eu vou ter menos 95. Ponto E. Vou fazer um raio aqui de novo. Só que agora ele vai estar no sentido oposto do relógio. Então, sentido anti-horário. Então, aqui nós vamos ter um G3. O diâmetro. Se eu tinha 20 aqui, eu vou ter 5 do raio para um lado, 5 do raio para o outro, porque eu estou falando no diâmetro. Então tem que aumentar duas vezes, a parte de cima e a parte de baixo. Então aqui vai ser diâmetro de 30 e o Z vai ser menos 100. Agora o ponto F. Nesse caso, quando eu tenho uma rosca, independente de qual seja o passo dela, eu sempre vou usar o diâmetro da rosca. Pense o seguinte: a gente vai usar essas coordenadas aqui para a gente fazer o desbaste da nossa peça. Então a gente vai tirar como se a gente fosse fazer no torno convencional. A gente vai deixar ela com esse diâmetro de 48 primeiro, e aí só depois a gente iria fazer a rosca. Então a gente deixa no 48. Então aqui nós vamos deixar com 48 de diâmetro também. Se fosse uma rosca M20, a gente ia deixar com 20. Se fosse uma rosca M6, ia deixar com 6. Se fosse uma rosca de 3 quartos, ia deixar com 19,05. Se fosse uma rosca de meia polegada, ia deixar com 12,7. E assim por diante. Então sempre o diâmetro externo da rosca. Aqui então ele vai ser G1. E o nosso comprimento continua sendo menos 100. Por que que a gente vai deixar o diâmetro externo da rosca? Depois a gente vai trocar a ferramenta, pegar uma ferramenta que já tem ali a ponta com o ângulo certo da rosca. Se for uma rosca em milímetros, 60 graus. Se for uma rosca em polegadas, 55. E daí a gente vai pegar e vai passando ela com o passo da rosca ali. E a gente tem um ciclo que a gente vai utilizar depois na programação, que ela já vai deixar a rosca pronta para a gente, tá? Mas por enquanto, nessa parte das coordenadas, a gente só tira o diâmetro maior. Ponto G, então, ainda é uma linha reta, então ainda é G1. O diâmetro ainda é 48, porque ainda é a parte da rosca. E o comprimento agora, menos 130, porque é a soma do 100 com 30. Ponto H vai ser G1 também. O diâmetro vai ser de 60, comprimento de menos 130 também. Ponto I vai ser G1 também, porque é uma reta. Vamos ter o diâmetro ainda de 60 e o Z de menos 150, que é o comprimento total da peça. G1 de novo por J. Vamos ter o diâmetro de 0 e o comprimento de menos 150.